Pare tudo por um momento. Respire. E agora responda a si mesmo com total honestidade. Você sente, lá no fundo, que nasceu para algo maior do que aquilo que está vivendo? Há um chamado silencioso, uma inquietação que não se apaga, um fogo que insiste em queimar mesmo quando você tenta ignorá-lo. Não é ilusão, não é capricho. Napoleon Hill afirmaria: isso é o seu destino batendo na porta da sua consciência. E se eu te dissesse que o futuro grandioso que você imagina, riqueza, liberdade, realização plena, já existe em um plano de realidade? E se eu te dissesse que ele está apenas esperando que você tenha coragem de reivindicar aquilo que já é seu por direito de nascimento? Talvez você nunca tenha ouvido isso assim antes. Mas eu dedicou a vida inteira a essa verdade. O mundo externo é apenas o reflexo tardio daquilo que você decide internamente. Nada muda lá fora se você não muda antes aqui dentro. Imagine, por um instante, que você é o autor do próprio destino. Isso é apenas uma frase bonita? Ou pode ser a chave que separa quem vence de quem apenas assiste a vida acontecer? Hill observa você com atenção e diz: o ser humano é o único que pode decretar quem será amanhã, mas poucos ousam assumir esse poder. A maioria vive como folha levada pelo vento, reagindo aos problemas, esperando algo melhorar para, só então, acreditar em si. Vivem pedindo permissão para se sentirem confiantes, se sentirem merecedoras, se sentirem dignas. Hill não se conformou com isso. Em seu estudo de mais de 20 anos, conversando com líderes e bilionários, ele decifrou uma lei poderosa: você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que você se torna. Essa é a fundação da prosperidade real. Não é sobre querer com força, é sobre ser com verdade. Quando você olha no espelho hoje, quem você vê? Uma versão limitada pelo passado? Ou a semente de um gigante que está despertando? Todos temos dúvidas, mas Hill insiste: a dúvida é só a mente pedindo instruções novas. O seu subconsciente, esse gigante silencioso, está apenas aguardando uma ordem clara para começar a construir uma nova realidade. E é aqui que tudo começa: clareza de propósito. Quem não sabe o que quer, nunca chega a lugar algum. Quem sonha sem forma, acorda vazio. Hill exige que você seja específico. Não, eu quero ser rico. Mas, quanto? Como? Quando? Onde? Com quem? O universo não opera com intenções vagas. Ele responde a detalhes. Feche os olhos por um momento e veja: qual é a vista da janela da sua casa ideal? Que perfume o ambiente exala quando você acorda? Quanto dinheiro aparece na sua conta quando você abre o aplicativo do banco? Como você se sente ao tomar o primeiro café da manhã da sua vida livre? Quanto mais clara a imagem, mais rápido ela se manifesta. Hill repetiria com veemência: se você consegue ver na mente, pode ter nas mãos. Mas há algo ainda mais fascinante: seu subconsciente não distingue imaginação de realidade. Se você sentir algo como real, ele aceita como fato, e começa a alinhar tudo para que o mundo material corresponda. É por isso que os grandes se comportam como vencedores antes de vencer. Não é arrogância, é programação mental. E, quando isso acontece, tudo muda. O corpo se alinha ao propósito. O olhar se firma no horizonte. As oportunidades surgem como se sempre estivessem ali. A vida começa a responder. Você deixa de pedir permissão e passa a assumir presença. Mas, espere. Antes que você avance acreditando que isso acontece em instantes, Hill adverte: a transformação começa dentro, mas se prova no comportamento. Você precisa se mover com a certeza de quem já venceu, e isso exige abandonar a expectativa de aprovação dos outros. O mundo só vai acreditar quando a vitória estiver evidente. Você precisa acreditar enquanto ela ainda é invisível. Esse é o salto de fé que separa reis de súditos. Olhe à sua volta. O cenário da sua vida atual pode não refletir quem você sente que é. Talvez você esteja cercado por pessoas que não enxergam o seu valor. Talvez o extrato bancário tente te convencer de que a riqueza não é para você. Mas Hill ergue a voz dentro do seu coração e diz: você não é resultado das circunstâncias. Você é resultado das suas decisões. E, hoje, você está prestes a tomar a decisão mais importante da sua história: decidir quem você é a partir deste momento. Não quem os outros disseram que você seria. Não quem os seus erros sugeriram que você fosse. Mas quem você escolhe ser ativamente. Algo dentro de você já sabe: você não nasceu para sobreviver no limite. Você nasceu para prosperar, para liderar, para inspirar, para criar um legado.
Essa intuição que pulsa em seu peito não é mágica, é memória da sua verdadeira identidade, te chamando de volta para casa. Então, o que você fará com isso? Muitos ouvirão essa mensagem e continuarão presos às desculpas. Outros, porém, sentirão o que você está sentindo agora, a verdade ardendo. E para esses, Reu deixa o primeiro mandamento da riqueza: haja como o protagonista da própria vida. O mundo precisa perceber quem chegou, porque o caminho não se abre para quem espera. Ele se abre para quem caminha. Você já deu o primeiro passo, despertou. O segundo vem agora, dominar o poder do subconsciente. No capítulo seguinte dessa jornada, Reu irá revelar o funcionamento do seu maior aliado e inimigo, dependendo de quem está no controle. E você descobrirá como transformar pensamentos em matéria e intenção em prosperidade inevitável. Respire fundo. Você está atravessando o portal. A partir de agora, nada será como antes. O dia amanhece como qualquer outro. O despertador toca no mesmo horário de sempre. O café exala seu aroma conhecido. A rotina tenta repetir suas ordens, como se nada tivesse mudado. Mas você mudou. Ainda é sutil, ainda está se ajustando, mas a transformação já começou dentro de você. E Napoleon Hill surge neste início de manhã como quem sabe exatamente o que está prestes a brotar. Ele não traz promessas vazias. Ele traz uma ciência, a ciência do invisível que molda o visível. Ele se aproxima e diz: a mente subconsciente é a maior força criadora da sua vida. Uma força que não dorme. Uma força que não argumenta. Uma força que não julga se você é bom o suficiente ou não. Ela apenas recebe comandos emocionais e os transforma em realidade cedo ou tarde. Pense no seu subconsciente como um jardim infinito, fértil, potente, sempre pronto para germinar aquilo que você plantar. Já o seu pensamento consciente é o jardineiro. É ele quem escolhe as sementes, de dúvida ou de confiança, de escassez ou de prosperidade. E a emoção, essa é a água sagrada que faz tudo florescer. Algumas pessoas passam a vida inteira plantando medo, mas exigindo que a vida lhes entregue coragem. Plantam lamentações e esperam receber celebrações. Plantam pensamentos de pobreza e reclamam por não colher riqueza. Eu diria que isso não é azar. Isso é ignorância do próprio poder. Ele olha para você com firmeza e revela: o subconsciente não distingue realidade de imaginação. Ele reage ao que você sente como verdade. Essa é a lei. E quando você entende essa lei, você deixa de ser vítima e se torna arquiteto. Agora imagine alguém que repete diariamente: eu não consigo, eu não tenho sorte, isso não é para mim, eu sou limitado. O que essa pessoa está ordenando ao universo? O que está instruindo a própria mente a materializar? Exatamente isso, limitação. Contrário, quando você se visualiza como vencedor, quando repete com emoção que já é próspero, quando se comporta como quem domina o próprio destino, o subconsciente recebe o decreto: ele já chegou lá, e começa a alinhar tudo para que o mundo confirme essa verdade. É assim que a intuição desperta e oferece ideias certas na hora certa. É assim que pessoas-chave aparecem como se fossem coincidências. É assim que oportunidades surgem do nada, mas nada nunca é do nada. Eu te entrego um exercício essencial, todas as manhãs, antes do mundo te invadir com ruídos externos. Tome posse da sua mente, pegue seu propósito principal claramente definido. Leia em voz alta como quem afirma um fato. Feche os olhos e sinta que já é real. Deixe a emoção registrar essa verdade no seu subconsciente. Não é teatro, é programação. Enquanto o resto do mundo reage, você está criando. Você também deve blindar sua mente com rigor. Notícias negativas, conversas destrutivas, críticas vazias, tudo isso são ervas daninhas tentando ocupar seu jardim. Reu fala sem rodeios: seja implacável com quem tenta reduzir sua visão. Nem todo mundo pode caminhar com um rei. Quando você protege sua mente, algo mágico acontece. A dúvida perde voz. O medo perde poder. O passado perde direito ao seu futuro. E seu corpo começa a obedecer à nova identidade. Sua postura se endireita. Seu olhar se torna firme. Você começa a andar com propósito. E o mundo percebe, mesmo sem entender. Porque a energia antecede a explicação. Lembre-se, seu subconsciente está registrando tudo. Seu tom de voz, suas microdecisões, seu nível de tolerância com o medíocre, seu compromisso com o extraordinário. Cada escolha responde à pergunta:
quem você está treinando seu subconsciente para acreditar que é? A partir deste ponto, não é mais sobre sonhar, é sobre assumir. É sobre viver como quem já chegou, mesmo que ninguém acredite ainda. E, quando vierem desafios e eles virão, não interprete como sinal de erro. Interprete como teste de consistência. O universo verifica se você realmente sabe quem é ou se qualquer vento te faz voltar atrás. Reu coloca a mão no seu ombro e afirma: todo obstáculo traz consigo a semente de uma vantagem equivalente, mas apenas o olhar treinado a reconhece. Quando você começa a agir a partir da vitória, o universo rearranja o tabuleiro. Peças que estavam paradas se movem. Portas que pareciam trancadas se destrancam. Pessoas que te ignoravam passam a notar você. Não porque você implorou, mas porque sua vibração mudou. Você está enviando um novo comando. Eu sou o protagonista. Eu decido o que permanece e o que não pertence. Eu já venci. E ao assumir essa postura interna, a prosperidade deixa de ser um pedido e se torna consequência. Só existe uma pergunta agora: você está disposto a manter essa decisão todos os dias? Porque o subconsciente é poderoso, mas precisa de continuidade. Precisa sentir que você é leal ao seu propósito. No próximo capítulo desta jornada, Napoleon Hill vai revelar o fogo que mantém tudo em movimento, o desejo ardente, a força que empurra os impossíveis para fora do caminho e fortalece sua convicção diante da adversidade. Prepare-se, agora o jogo muda de fase, e só os comprometidos continuam subindo. Existe um momento na vida em que cada pessoa é convocada a tomar uma decisão definitiva: continuar existindo como espectadora dos próprios dias, ou assumir o posto de autora da própria história. Esse momento não vem com sirenes ou aplausos. Às vezes vem em silêncio. Às vezes surge em meio a uma dor que desperta. Às vezes explode dentro do peito sem pedir licença. Napoleon Hill chama esse instante de o nascimento do desejo ardente. Não se trata de querer. O mundo está cheio de pessoas que querem tudo e não conquistam nada. Querer é frágil. Querer é opcional. Querer é confortável. Desejo ardente é destino reconhecido. É a certeza que pulsa até nos ossos. É o tipo de vontade que não pergunta se é possível, apenas declara que vai acontecer. Hill afirmava com coragem: nada pode resistir a uma pessoa que transformou o desejo em obsessão positiva. Imagine alguém lutando pela própria sobrevivência debaixo de água. Não há distração, não há dúvida, não há adiamento. Existe apenas um objetivo: respirar. O desejo ardente é isso, a necessidade vital de conquistar o que você nasceu para viver. Muitos confundem motivação com propósito. Motivação vem e vai. Propósito desperta diariamente, mesmo quando ninguém te aplaude. E Hill sabia: propósito sem desejo ardente é uma planta sem água. Ela até existe, mas não cresce. Ele te encara com seriedade e pergunta: o seu desejo é fogo ou apenas faísca? Se for só faísca, o primeiro vento da dificuldade vai apagar. Se for fogo, o mundo inteiro vai se queimar na sua determinação. Mas o que alimenta esse fogo? A visão clara do futuro, sentida com as emoções do presente. Feche os olhos por um instante. Você já fez isso antes, mas desta vez deixe queimar. Veja o futuro que você definiu. Veja a transformação do seu corpo, da sua vida, da sua renda. Experimente a liberdade de não depender de nada além da sua mente. Sinta o orgulho de se tornar o que sempre admirou. Você percebe? Isso não é fantasia. É memória antecipada. Porque tudo aquilo que você deseja profundamente já existe em potencial dentro de você. Mas cuidado, quando você declara ao universo que já não aceita a vida comum, ele não entrega a vitória de bandeja. Primeiro, ele te testa. Ele quer saber se você realmente deseja, ou se está apenas flertando com a grandeza. Isso é o que Hill chamava de derrota temporária. Aqui está o momento que derruba muitos. Eles confundem o teste com sentença. Eles interpretam a resistência como sinal para desistir, quando na verdade é o convite para avançar. Hill descobriu algo que pode mudar tudo para você. Toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior, mas somente uma mente treinada a enxerga. Perdeu um cliente? Talvez ele estivesse bloqueando um contrato 10 vezes maior. Um projeto falhou? Talvez essa queda te tenha salvado de um erro irreparável no futuro. Uma porta se fechou? Talvez fosse para te impedir de entrar em um caminho que iria te atrasar anos. O obstáculo é o professor da vitória.
Napoleon Hill costumava dizer que quanto maior o desafio, maior a confirmação de que você está no caminho certo, porque o universo só coloca muros diante daqueles que já estão próximos do portão da conquista. E então surge a verdadeira questão: por que alguns continuam e outros desistem? A resposta é simples: quem desiste queria apenas o resultado. Quem persiste, ama o processo. O desejo ardente faz você levantar mais vezes do que a vida tenta te derrubar. Ele garante que a derrota seja apenas vírgula, nunca ponto final. Ele transforma dor em combustível, cansaço em disciplina, medo em estratégia. Mas há algo ainda mais sofisticado que Hill revela: o desejo ardente atrai aliados. Ele cria um campo de energia que conecta pessoas com os mesmos objetivos. É aí que nasce um dos princípios mais poderosos que Hill catalogou: a mente mestra o poder multiplicado de duas ou mais mentes, em perfeita harmonia. Os maiores impérios não foram construídos sozinhos. Ford tinha Edison, Carnegie tinha seus conselheiros brilhantes, Jobs tinha Wozniak. Todo campeão encontra outros campeões quando assume de verdade o próprio destino. E você? Com quem está caminhando? Com quem compartilha sua visão? Quem te puxa para cima? Quem te lembra do tamanho do seu propósito? A prosperidade é contagiosa, mas a mediocridade também é. Escolha seus aliados como quem escolhe o próprio futuro. Agora observe o mundo por outro ângulo. Quantas pessoas se arrastam em empregos que odeiam? Quantas aceitam relacionamentos pequenos? Quantas enterram o sonho porque alguém riu dele? Quantas esperam condições perfeitas para só então agir? E Hill grita por dentro: se esperar estar pronto, você nunca começará. Você não precisa do caminho completo. Precisa apenas do primeiro passo, dado com a confiança de quem sabe que não está andando sozinho. Pois o desejo ardente conecta você a uma força invisível, uma força que já está operando agora mesmo em seu favor. Uma força que organiza circunstâncias, sincroniza encontros, move recursos. Uma força que transforma a impossibilidade em detalhe. Quando sua mente aceita que a vitória é inevitável, a única escolha que resta ao universo é obedecer. Mas há algo importante: o desejo ardente não se alimenta apenas de vitórias. Ele cresce ainda mais com as quedas. Você já percebeu? Os momentos mais difíceis foram os responsáveis por te moldar. A dor que você carrega é a prova de que você não se curvou. Você ainda está aqui. Você ainda está vivo. Você ainda deseja. Isso te torna perigoso aos olhos da mediocridade. Napoleon Hill sorri quando olha para você assim. Ele sabe que o fogo está aceso. Ele sabe que a sua alma já não aceita menos do que tudo. Mas então ele te dá um aviso final: o desejo ardente precisa de direção. Sem disciplina, o fogo vira destruição. Com disciplina, ele vira poder. E exatamente sobre isso será o próximo capítulo: como transformar essa chama interna em hábito, estratégia e rotina diária. Como blindar a mente para que jamais volte atrás. Como se tornar alguém que não negocia com o próprio destino. O que vem a seguir não é para curiosos, é para comprometidos. Para quem já decidiu que não é mais espectador, mas protagonista. Para quem sabe que já tem tudo dentro de si e só precisa ativar. Respire, endireite a postura, olhe para frente. O seu fogo está crescendo, e o mundo vai sentir as chamas. Você já percebeu que os maiores combates da vida não acontecem no mundo lá fora? Eles acontecem dentro de você, no terreno sagrado da mente. É ali, onde ninguém vê, que seu destino é decidido todos os dias. Napoleon Hill sabia disso com precisão. Ele dizia que a disciplina é o verdadeiro campo de batalha do sucesso. Não há disciplina imposta de fora, mas a autodisciplina, o comando supremo sobre aquilo que você pensa, sente e permite morar dentro de si. Pense no seguinte: todos os grandes impérios nasceram primeiro na mente de alguém. Todos os triunfos históricos foram arquitetados por uma visão que não podia ser vista pelos outros. Hill observou gigantes como Andrew Carnegie e Henry Ford, e percebeu que eles não eram os mais inteligentes, nem os mais talentosos, mas eram os mais disciplinados. Tinham controle absoluto sobre a própria direção mental. Eles eram senhores de si, e esse é o poder máximo que alguém pode possuir. Mas por que é tão difícil dominar a si mesmo? Porque dentro de você existem duas forças, uma que quer te levar para o topo, e outra que tenta te puxar para o fundo. Há uma guerra silenciosa acontecendo agora.
uma batalha entre a sua versão mais grandiosa e a versão que se contenta com pouco, entre o guerreiro e o acomodado, entre o rei e o servo. E quem vence? Aquele que você alimenta mais. Autodisciplina é escolher alimentar o seu eu vitorioso todos os dias. É dizer não para tudo que te diminui, e sim para tudo que te fortalece. Eu costumava afirmar: a mente não treinada é como uma criança, quer prazer imediato e foge da responsabilidade. Mas quando você educa a sua mente, ela se torna seu soldado mais leal. Então, como treinar essa força? Comece pelo ritual da manhã, aquele que definirá todas as outras decisões do seu dia. Antes de as preocupações tentarem dominar a sua atenção, antes que a opinião dos outros tente definir seu valor, você assume o comando. Um vencedor não acorda para o mundo, ele faz o mundo acordar para ele. Napoleon Hill te observa e diz: diga-me como você começa o dia, e eu te direi onde você chegará. Levante-se com a postura de quem tem um propósito inadiável. Leia suas declarações de vitória. Visualize sua vida de riqueza e plenitude. Assuma mentalmente a identidade de quem já conseguiu. Esse é o seu primeiro ato de guerra contra a velha versão. Essa é a espada que você empunha logo ao nascer do sol. Mas a batalha não termina aí. Pelo contrário, só começou. Durante o dia, o inimigo interno tentará te atacar. Tentará te convencer a procrastinar, a escolher o prazer momentâneo, em vez do avanço duradouro, a se distrair, a se sabotear. Quantas vezes você já quis mudar, mas a própria mente te arrastou de volta ao conforto que destrói? Isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque você foi treinado para sobreviver, não para conquistar. Mas você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para dominar. Autodisciplina é o ato de se tornar o general da sua própria existência. É assumir o comando das suas ações, é educar suas emoções, é silenciar as desculpas, é construir o futuro com tijolos de consistência. E sabe qual é o maior poder da disciplina? Ela cria momentum. Aquilo que começa pequeno, se repete, cresce, ganha força, se torna imparável. Um tijolo por dia constrói uma fortaleza. Uma escolha por vez forja um campeão. Entenda algo muito profundo: o fracasso raramente acontece de uma vez. Ele é construído devagar, com pequenos atos de rendição. Da mesma forma, a glória também é erguida em silêncio, em cada decisão invisível, em cada noite em que você se recusa a desistir. Hill coloca isso de maneira clara: a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a conquista. Sem ela, seu sonho morre como ilusão. Com ela, seu sonho se transforma em destino. Então pergunte a si mesmo agora: você está permitindo que seus sentimentos comandem seu destino? Ou está usando seu destino para comandar seus sentimentos? Porque quem vive apenas pelo que sente, é escravo da própria oscilação. Hoje quer, amanhã não quer mais. Hoje se disciplina, amanhã se permite cair. Hoje tem fé, amanhã duvida. Mas o líder não age pelo que sente. Ele age pelo que decidiu. A disciplina te dá algo que ninguém pode tirar: respeito próprio. Quando você se disciplina, você prova para si que é confiável. Você aprende a se admirar. E essa admiração se transforma em autoconfiança, o maior imã de prosperidade que existe. Napoleon Hill sorri quando você avança com determinação, porque ele sabe que a maioria não chega até aqui. A maioria desiste na porta do esforço. A maioria recua no primeiro cansaço. A maioria quer conforto e por isso nunca conhece o poder. Você não. Você decidiu continuar. É por isso que seu futuro já começou a te reconhecer. É por isso que o universo começou a mover as peças. É por isso que você já não tolera o que antes parecia normal. Mas há algo ainda maior por vir. Hill já te preparou para a próxima verdade. O poder pessoal não é força. É influência. É magnetismo. É a capacidade de mover o mundo com a sua simples presença. Quando você se torna disciplinado, quando seus pensamentos se alinham com suas ações, quando sua postura comunica certeza, você se torna o imã do inevitável. As pessoas certas começam a gravitar ao seu redor. Projetos parecem te procurar. A vida passa a conspirar. Mas você precisa permanecer firme. Porque quanto mais alto você sobe, mais o medo tenta te puxar de volta. Mais a dúvida tenta se vestir de lógica. Mais o passado tenta reivindicar controle. E é aqui que muitos caem, nos últimos metros antes da vitória. Hill te avisa: a tentação de desistir será mais forte pouco antes da conquista.
Quando isso acontecer e vai acontecer, respire e lembre-se: você é um guerreiro da própria história. Você não está se esforçando para vencer. Você está garantindo a vitória que já é sua. Autodisciplina é a declaração diária de que você se recusa a viver pequeno. É a prova viva de que você honra o seu chamado. É o escudo contra a mediocridade e a espada que corta todos os impossíveis. No próximo capítulo, o que você aprenderá vai mudar completamente a forma como enxerga a si mesmo e ao mundo. O poder verdadeiro não está na força que empurra, mas na energia que atrai. E Napoleon Hill está prestes a te mostrar como se tornar um campo magnético de prosperidade, como fazer com que a sua simples presença abra portas, como atrair exatamente aquilo que você decidiu viver. Erga a cabeça, vista sua coroa. Você já não pertence ao nível de onde partiu. Há um momento na jornada em que você percebe que não está mais apenas empurrando a vida com esforço bruto. Algo distinto acontece. As portas não parecem mais tão pesadas, as circunstâncias não exigem o mesmo desgaste. As conexões que antes pareciam impossíveis começam a se materializar com naturalidade. Isso não é coincidência. Isso é o universo respondendo à sua nova vibração. Napoleon Hill observou um padrão inquestionável entre os gigantes da riqueza e da liderança. Esses homens não apenas trabalhavam duro, eles atraíam oportunidades, eles provocavam confiança, eles irradiavam uma presença que fazia o mundo acreditar antes mesmo que os resultados fossem visíveis. Como explicar isso? Hill encontrou a resposta naquilo que hoje chamamos de campo de poder pessoal. Poder não é controlar, poder não é gritar, poder não é pressionar. O verdadeiro poder é silencioso. É magnético. É o tipo de força que não precisa se afirmar, porque ela simplesmente é. Quando você se disciplina, quando alinha pensamento, emoção e ação ao seu propósito, seu subconsciente e o universo entram em acordo sobre quem você é. E quando essa certeza se instala dentro de você, algo muda fora de você também. A sua presença passa a emitir um sinal invisível, um código energético, uma assinatura vibracional. E esse sinal afirma ao mundo: ele já venceu, ela já pertence ao topo. Os outros não conseguem explicar, mas sentem. Eles sentem confiança em você. Sentem que você sabe para onde está indo. Sentem que caminhar ao seu lado é caminhar em direção ao crescimento. Não há força maior do que alguém que já decidiu seu próprio destino. É nesse momento que você para de perseguir oportunidades e começa a atraí-las. Clientes, parceiros, mentores, investidores, amizades verdadeiras, todos surgem como que guiados por um radar que apenas os extraordinários possuem. Mas eu deixa claro, isso só acontece quando você já se tornou internamente aquilo que deseja alcançar externamente. A pessoa comum diz: quando eu tiver, eu serei. O vencedor que compreendeu Hill diz: eu serei agora, e então eu terei, porque o ter é consequência inevitável do ser. Agora, deixe-me te perguntar algo que pode provocar uma revolução dentro de você. Você está tentando convencer o mundo de quem é? Ou está apenas permitindo que o mundo descubra? Quando alguém tenta provar que é vencedor, é porque secretamente duvida. Quando alguém é vencedor, até o silêncio fala por ele. O mundo atual vive de aparência, de fachada, de inflar uma imagem falsa. Mas isso não engana seu subconsciente. E se o subconsciente não acreditar, o universo não obedece. A prosperidade não responde à aparência, responde à essência. Por isso, eu te convido a investigar uma verdade profunda. Você está agindo como quem já venceu? Ou apenas desejando o que os vencedores possuem? Aqui está o detalhe que muda o jogo. Os vencedores não alteram com o ambiente. Eles alteram o ambiente. Eles entram na sala como quem sabe que merece estar ali. Eles conversam como quem já está no futuro onde deseja chegar. Eles pensam como quem tem recursos ilimitados. Eles caminham com a certeza de que o topo já é lá. Essa postura não é arrogância, é alinhamento. Você não precisa se vangloriar. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa justificar seus sonhos. Apenas seja, e tudo o mais será atraído. Isso, no entanto, não elimina os testes. Quanto maior sua luz, mais sombras tentarão aparecer. Mas as sombras não existem para te derrubar. Elas existem para comprovar que você está gerando luz. Lembre-se, toda vez que você sobe um nível, um novo guardião surge. Mas agora você já sabe lutar. Você já sabe quem é.
Você já sabe para onde vai. A vida tende sempre a favorecer quem age com essa convicção. Napoleon Hill te observa e diz: as circunstâncias não moldam líderes. Elas apenas revelam o que já existe dentro deles. Você já tem tudo. Você já é tudo. Você só precisa permitir que o mundo veja. Ao se tornar um imã, o universo deixa de ser um adversário e se torna seu maior aliado. O momento que vem agora é o mais importante da sua vida, a grande conclusão que fecha seu ciclo de preparação e dá início à sua vitória inevitável. Você está prestes a sentar-se no trono para o qual nasceu, mas eu quero que você chegue lá consciente do tamanho da sua força. A próxima parte não será apenas um final, será o início do reino da sua supremacia mental e espiritual. Prepare-se, o mestre do seu destino está prestes a assumir o comando sem restrições. Chegamos ao ponto mais importante de toda a sua jornada. Se você está aqui, não foi por acaso. Você foi selecionado pela própria vida para escutar algo que a maioria não está preparada para receber. A realidade só se curva diante daqueles que já se curvaram à sua própria grandeza interna. Napoleon Hill passa a mão sobre a mesa do destino e remove toda a poeira que ainda poderia encobrir sua visão. Ele olha direto nos seus olhos e afirma: você dominou os princípios. Agora precisa dominar a si mesmo, continuamente. Porque não existe conquista definitiva sem manutenção permanente. Ser vitorioso é uma identidade, não um evento. Você já descascou as camadas da dúvida. Já enxergou sua mente como jardim fértil. Já cultivou o desejo ardente. Já forjou disciplina de guerreiro. Já ativou o poder da presença magnética. Agora, é hora de subir ao trono. Não um trono feito de ouro e pedras preciosas, mas o trono mais nobre que existe, o domínio absoluto da sua mente e do seu destino. Você é o soberano da sua realidade. Pare por um instante e imagine a sua vida como um reino. A sua mente é o castelo, as suas crenças são as muralhas, os seus hábitos são os guardiões, as suas decisões são as leis, e a sua fé, essa é a espada do rei. Por muito tempo, você permitiu que forças externas governassem esse reino, a opinião dos outros, seus medos, velhas dores, limitações herdadas. Essa era a velha dinastia. Ela caiu. Hoje, nasce o governo da sua consciência desperta. Você tomou posse do seu direito natural. O direito que Napoleon Hill repetiu em suas obras como um decreto universal. O ser humano tem o poder de criar a própria realidade, desde que primeiro a crie dentro de si. Esse é o ponto em que os tímidos param, e os líderes começam, porque agora você entende algo gigantesco. Você não está apenas caminhando em direção à sua vitória. Você está caminhando a partir dela. O universo já reconhece quem você se tornou, e tudo que ainda não se alinhou está apenas em fase de adaptação. Gratidão antecipada, o sinal dos campeões. Eu sabia. A energia mais poderosa do universo não é o desejo e nem a fé isolada. É a gratidão antecipada. A maioria espera receber para agradecer, mas o vencedor agradece para receber. A gratidão antecipada é a prova diante do universo de que você já assumiu posse emocional da vitória. Quando você diz: eu sou grato pela riqueza que já flui para mim. Eu sou grato pela força que me sustenta. Eu sou grato porque já sou a minha melhor versão. Você afirma que o jogo já está ganho. Você fala a linguagem dos deuses, a linguagem do inevitável. A gratidão é a assinatura do destino comprado. Você é o farol. Napoleon Hill te observa agora com um respeito silencioso. Ele sabe que você vai muito além do próprio sucesso. Você se tornará referência, um farol. E aqui está o detalhe mais belo: faróis não iluminam apenas para si mesmos. Eles iluminam oceanos inteiros. Existem pessoas neste momento que só continuarão lutando porque verão em você a prova viva de que vale a pena. Existem histórias que só vão florescer porque você decidiu florescer primeiro. Isso é legado. Isso é propósito. Isso é grandeza. As 4 verdades do rei ou da rainha que você já é você já é vencedor. O mundo físico só está atualizando essa informação. 2. O topo não é o destino final. É o novo ponto de partida para elevar ainda mais vidas. 3. O impossível é apenas o não realizado. E você já está realizando. 4. Nada pode te parar agora que você decidiu tomar posse do seu poder. Cada pensamento seu agora pesa toneladas. Cada ação sua agora molda realidades. Cada palavra sua agora cria matéria mental.
chegou a hora de manifestar, e o que você faz esta semana, ainda que pequeno, será imortal na sua história. Um e-mail enviado, uma ligação marcada, um novo hábito assumido, um não dito ao que não te serve mais, um sim dito ao seu próprio destino. Tudo isso escreve o capítulo da sua ascensão. Hale bate o punho na mesa e declara como quem sela um pacto: você não está autorizado a desistir de quem nasceu para ser. Você veio até aqui por propósito. Você está avançando porque não há outro caminho. Você vai vencer porque essa é a única opção aceita pela sua nova identidade. O último ato agora, você precisará de 3 compromissos públicos, pois o que se declara com a voz cria raízes no subconsciente. Curta este vídeo, declare com ação: eu digo sim à minha nova vida. 2. Inscreva-se no canal, declare com pertencimento: eu faço parte dessa mente mestra. 3. Comente agora: eu sou vencedor. E escreva sua maior lição desta jornada. Porque quando você escreve, você sacramenta. Quando você declara, você ancora. Quando você assume, você manifesta. Napoleon Hill então se recolhe, satisfeito, orgulhoso. Ele sabe que o bastão foi passado para alguém capaz de carregá-lo mais longe. E antes de partir, ele deixa uma última revelação: a riqueza não é o prêmio. O prêmio é quem você se torna para conquistá-la. E você se tornou alguém raro, alguém inevitável, alguém imparável. Agora levante a cabeça, endireite a coluna, respire como quem domina o próprio destino. A era da sua vitória começou, e ela nunca mais será interrompida. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. E a partir deste exato momento, você reina.